você vai falar, é simples, você tem uma sala de espera, né? Tem uma recepcionista, tem uma cadeira. E os clientes chovem. Os clientes brotam, né? E dá tudo certo na vida e o Marcelo não consegue mais nada aqui. Né? Mas na verdade é o seguinte, a gente tem que entender algumas coisas que são pressuposto básico, que é o seguinte, vocês estão vendendo um serviço, ponto. Né? E vocês vendem uma coisa que é intangível. Aí você fala, não, Marcelo, não é intangível. Quando eu faço algum procedimento, ele é tangível. Não, o serviço que você presta é intangível. E você tem que tangibilizar. Por isso que a gente fala bastante das experiências. Né? Uma coisa que acontece, por exemplo, eu vou num consultório odontológico e eu chego lá e o meu cirurgião dentista pergunta que música eu quero ouvir. E ele coloca uma playlist que eu gosto. Né? Isso é uma experiência. Ele está tangibilizando o serviço dele. Né? Eu já fui num... Desculpa, eu já fui num dentista que, quando eu estava deitado na cama, ele tinha colocado uma televisão no teto. No teto. E eu escolhia o que eu queria ver. O que eu queria ver. Então, assim, você começa a tangibilizar o serviço. Uma coisa que a gente vê bastante hoje, né? É uma dica que vai... Sempre dê para o seu paciente alguma coisa para ele levar, por exemplo. Né? Eu não gosto de chamar de brinde, mas sempre dê para ele no final da sua consulta alguma coisa para ele levar de você, para ele lembrar de você. E não é lembrar de uma experiência boa, de uma coisa bacana. Então, assim, tangibilizar as coisas, né? Você tem que ter esse processo muito claro na cabeça. Né? Mais uma vez, o feirante, vou voltar no episódio passado, que a gente falou do feirante, o feirante ele tem que tangibilizar o serviço dele, que é o abacaxi. O que ele faz? Ele corta o abacaxi e oferece para você comer na hora, porque se ficar lá no serviço de vender abacaxi, outra pessoa vai vender. Então não dá. Né? Outra coisa que é legal entender no consultório é aquela conexão que existe entre o serviço prestado, você e o paciente. Existe uma simbiose aí, onde vocês três têm que funcionar muito bem. Né? Então isso também tem que ser levado em consideração. Como é que eu vou fazer com que este pequeno ecossistema, né, funcione bem? Uma das piores coisas para um prestador de serviço que a gente tem que prestar atenção: agenda vazia a gente não estoca. O que eu quero dizer com isso? Se você não tem alguém às 3 horas da tarde, acabou. Então, assim, essa perecibilidade que a gente chama, né, da gestão de demanda, de agenda, é uma coisa que você vai ter que entender o como mexer. Né? Como é que eu consigo fazer com que minha agenda no dia todo esteja cheia? Isso tem um jeito de fazer. Né? Tem um nome técnicos aí? Não, é gestão de demanda. É uma gestão de demanda. Eu vou dar um exemplo de uma outra área, só para as pessoas entenderem do que eu estou falando. Né? Eu não sei em outras cidades. Aqui em São Paulo, às quartas-feiras, o cinema é metade do preço. É 50% de desconto. Por que o cinema aqui em São Paulo tem 50% de desconto? Porque o dono do cinema é bonzinho e ele gosta. O pessoal que não gosta de futebol vai para o cinema. Não. Às quarta-feiras. A quarta-feira. Ele decidiu que a quarta-feira vai haver um dia bom. Não. Porque provavelmente eles fizeram um estudo e descobriram o quê? Que as quartas-feiras era a menor demanda. Então o que eu faço? Eu diminuo o preço e aumento a demanda. Eu não estou falando para ninguém fazer isto. Porque isso vai totalmente contra o que a gente estava falando de lucratividade. Então não é para fazer isso, só para vocês entenderem que existem ferramentas para a gente trabalhar a demanda.